De volta ao vivo para todo o Oeste Catarinense, muito obrigado pela sua audiência, você que está aí em Xanxerê. Daqui a pouco, se der tudo certo, nós vamos voltar a conversar com Mônica Araldi. Você também que está em São Miguel do Oeste, enfim, toda a nossa região de cobertura da RIC TV Record. Preste bem atenção, porque agora eu recebo aqui a doutora Giane Gemeli. Obrigado, doutora psicóloga, pela sua participação aqui no nosso programa. Nós vamos falar aí sobre os possíveis traumas. Eu não gosto muito dessa palavra, porque trauma é uma coisa muito pesada, né? Mas, de repente, alguns danos psicológicos que a separação dos pais podem trazer. Apesar de que hoje é melhor, às vezes, os danos da separação do que de um casamento fracassado, né? Exatamente, Thiago. Estávamos comentando ali no intervalo, né, que sim, há consequências, né? O divórcio, ele tem um efeito muito grande em toda a família, principalmente nos filhos, mas também atinge os divorciados, né? O casal que se separa. Mas, assim, também, se a gente for olhar, assim, achando aquele preconceito de antigamente, o estigma, na verdade, que filhos de pais divorciados têm problemas, que eles têm um trauma, né? A gente fala, depende de como o casal lidou. Porque realmente tem casamentos tão horrorosos que eu penso e vejo que fazem mais mal aos filhos do que um divórcio bem-sucedido, né? Então, é melhor a gente falar mesmo em consequências, Thiago, do que em traumas propriamente dito, né? Consequências. Esses dias a nossa gerente de jornalismo aqui da RIC TV Record me chamou para ver um Facebook, né? O Facebook dela que ela estava olhando lá. E aí a gente mostrou um casal que postou lá no Facebook que eles, enfim, né, anunciou para os amigos, normal, isso, né, que eles não estavam mais, mas que o nosso amor, que o nosso respeito, que o nosso carinho ia continuar, porque nós tínhamos algo que era muito maior do que a nossa separação, que era a filha. Eu achei isso de uma nobreza, de uma hombridade, de uma maturidade. Também, né? Que não é tão comum quanto deveria ser, né? Mas começa a confusão, Thiago, porque os casais não separam a gaveta casamento da gaveta pai e mãe, né? Eles acham que é a mesma coisa, muitas vezes não lidam direito com essa distinção. E o que acontece? Quando separam, que seria a relação de homem e mulher, acabam jogando com os filhos ou refletindo nos filhos todas as mágoas, as decepções, as coisas que acontecem no divórcio, nos filhos. E aí não conseguem ter essa nobreza e essa maturidade de que realmente, se um casamento terminou e se tem filhos, esses filhos são o que ficou de melhor de cada um, né? E que por eles deveriam se esforçar em conversar, em ter respeito, em não jogar, como a gente fala, um contra o outro, né? É isso é o que mais faz mal para filhos. Porque, né? A gente sempre, eu costumo dizer aqui no programa, inclusive na semana passada que nós falamos de pensão alimentícia, que existe ex-marido, ex-mulher, ex-namorada, ex-noiva. Agora, não existe ex-filho, ex-pai, ex-mãe. Exatamente. É uma relação para toda a vida e que quanto melhor os pais lidam com isso, melhor os filhos ficam, né? A filial anda conforme anda a matriz. Agora, tem uns fatores que eu acho importante falar, Thiago, que influenciam nesse divórcio, né? Porque, assim, quais são as consequências do divórcio? Depende. Como é que o casal se relacionava? Era a base de muita briga? Já costumava jogar os filhos um contra o outro? As famílias disputavam quem estava mais certa, mais errada, as famílias de origem de cada um, né? Porque a minha família é boa, a sua não é. Os defeitos do filho puxaram tudo para a tua família, as qualidades todas para a minha. Quer dizer, como era a relação de casal, vai ser parecida à relação do divórcio. Tem um padrão ali. Segundo, em que fase essas crianças estão, né? Menores, maiores, depende do entendimento delas e cada um vai ter uma marca diferente. E outra coisa é como o casal lida com as suas frustrações, com a decepção, com a dor que é típica de um divórcio, porque ninguém casa para separar. Como é que lidam com isso para não responsabilizar os filhos por isso, para não ficar jogando realmente um contra o outro. É isso que a gente nota quando atendo clientes adultos no consultório que os pais divorciaram. Eu já tive postura de filho dizendo assim, falei, como é que ficou o divórcio dos seus pais para você? Filha tinha 8 anos quando eles separaram, eu estava atendendo ela com 20. E aí ela fala assim, nossa, eu não sei quem que percebeu que aquele casamento poderia dar certo. Porque desde pequeno eu vi meu pai e minha mãe em mundos completamente diferentes, não sei por que casaram, né? E já tem outros que, nossa, foi dolorido, não podia visitar, teve briga por causa de pensão. Quer dizer, a briga de pensão ou de qualquer coisa
de visita, de pensão, são os jogos de poder, né? Que sempre existiram na relação de casal e na relação do divórcio elas vão ficar mais fortes. Até eu costumo muito falar no consultório, em palestras, Thiago, que se você quiser conhecer um pouco de alguém, namore. Se você quiser conhecer muito, case. E se você quiser conhecer totalmente, separe. Porque o pior de cada um vem à tona na separação. Aquelas frases, nunca imaginei que ele faria isso. Ela falou que nunca ia fazer aquilo. Muitas vezes caem por terra no divórcio. Por quê? Porque os nossos sentimentos de rejeição, de frustração, de ódio, raiva. De não sou tão competente para manter um casamento, Exato. Você está me desprezando, se tem alguém envolvido na história, então aí pior ainda, né? Então vem à tona os piores defeitos de cada um. Sem atitudes dúvida. que as pessoas não imaginam que o outro teria. Ah, falou que ia deixar tudo, agora está disputando até o último garfo, né? Aí aqueles homens que saem de casa e deixam tudo porque estão se sentindo culpados. Quer dizer, tudo que a pessoa é, a personalidade do homem e da mulher que se separa, vai influenciar na maturidade, na maneira de lidar com o divórcio. E os filhos também, que depende da personalidade de cada um, do papel que eles tinham nessa família, né? Se era mais preferido do pai, mais preferido da mãe. Então, esses jogos, eles vão prevalecer no divórcio também. E a senhora sabe que eu, particularmente, acho que a gente tem que verificar e analisar o problema, que não é problema, mas as situações já na raiz, sabe? Eu acho que, por exemplo, casal não tem que brigar na frente dos filhos. Entendeu? Se você não gosta da tua sogra, ok, mas você tem que lembrar que a tua sogra é a avó do teu filho. Né? Ou seja, para que depois essas coisas não venham a ficar com problemas, entendeu? E aí atrapalhar na hora de um divórcio, de um possível divórcio. Como a senhora disse, ninguém casa para separar, querendo separar. Mas pode acontecer. Claro, e a maioria das pessoas, quando separa, a frase mais comum quando magoados é nunca mais eu quero casar. E você encontra um ano depois, e aí? Aí tá tentando de novo. Entendeu? Eu falo que é como o português que vê a casca de banana e diz, ah, meu Deus, lá vou eu cair de novo. Porque as pessoas tentam de novo, as pessoas acham que vai ser diferente. Que vai ser diferente. E pode ser, pode, né? Principalmente se ela for na raiz, como você falou, Thiago. Se for na raiz. Porque às vezes o que acontece também, alguns casamentos são precoces, né? Porque algumas famílias, ainda hoje, não criam seus filhos ou suas filhas para estudar e serem bem-sucedidos. Criam seus filhos ou suas filhas para casar e ter uma família. É verdade. Né? Então aí acaba acontecendo casamentos frustrados, casamentos precoces, né? Claro, né, Thiago, com certeza. E ver as raízes, né? As pessoas acham muito... O que é um erro comum que a gente nota quando faz uma terapia pós-divórcio? Que as pessoas acham que aqueles problemas que elas tinham na relação de casal vão ser resolvidos com o divórcio, que aquilo vai ficar quitado, tudo certo, tudo resolvido. Se a pessoa não fizer uma análise dela mesma, para ver quando é que ela errou, como que ela não teve habilidade para lidar. Ela pode casar 5 vezes, vai virar Fábio Júnior, assim, porque não consegue enxergar o seu 50%, né? Que a relação de casal nunca é diferente, a não ser em casos de violência física, é sempre um jogo em que os dois contribuem. Então, se o jogo está indo bem, parabéns para os dois. Se o jogo não está funcionando, os dois estão contribuindo para aquilo, só que é diferente. Um é falando, o outro é calando, um é fazendo demais, o outro é fazendo de menos, né? Então, essa complementariedade é muito difícil que o casal que divorcia enxerga. A principal reação é me fazer de vítima e fazer o outro de algoz, seja ele homem ou mulher, né? Porque as pessoas têm essa mania de se vitimar também, né? E aí o divórcio não vai adiantar para nada, só prejuízo financeiro.